Queridos, interessante que a gente vai vivendo experiências na nossa vida que vão nos marcando, não é verdade? Muitas experiências, algumas não tão boas, outras boas. Mas eu estava lembrando de 3 experiências a nossa vida e que vai, no meu caso, eu vou trazer na memória a lembrança todos os anos da minha vida. De vez em quando eu lembro daquela experiência, o favor de Deus, a graça de Deus. Então são experiências que marcam a nossa vida. E uma delas que eu quero compartilhar foi quando ainda eu era pastor da Igreja Batista União, há muitos anos atrás. E eu tive o privilégio de ganhar uma bolsa lá do Instituto Haggai, né? E uma bolsa que tem um custo de $10.000. Se eu tivesse $10.000, provavelmente eu não pagaria um curso como este. Mas quando eu recebi, eu participei, valeu cada centavo. Só para você ter uma ideia, né? Pode passar aí, a próxima imagem mostra o local, que é a sede deles em Maui, lá no Havaí. Coisa linda, eu não podia nem carregar a minha mala. Tinha alguém lá que chegava e ia orientando você. E foram 28 dias, quase um mês, de treinamento para povos do terceiro mundo. Então tinha gente do leste europeu, da América Latina, do Brasil, e foi uma bênção, foi muito gostoso. E no final, um dos últimos dias, você fica perto da piscina lá e tira uma foto com todo mundo, né? Essa não é a foto em que eu estou, eu peguei uma delas, né? Mas está lá, são mais ou menos 50 pessoas que recebem a bolsa, e quase todos os meses eles têm esse treinamento para homens, para mulheres, né? Gratuitamente. E aí eu fui abençoado, e isso marcou a minha vida. Esse treinamento teve uma mudança, o Djalma antes do Haggai e o Djalma depois do Haggai, que foi uma grande bênção. Mas eu lembro também uma outra experiência que Deus permitiu vivenciar, que a gente estava, eu e minha esposa, nós temos 33 anos de casados, fizemos agora 10 de janeiro, e alguns anos atrás a gente estava juntando dinheiro para trocar de carro, e ao invés de trocar de carro, nós decidimos passar as férias lá nos Estados Unidos, conhecemos a Disney, ficamos 32 dias, isso tem muitos anos atrás. E foi uma bênção, algo que marcou a nossa vida. Era um mundo de fantasia, de brincadeira, mas marcou. Foi um presente de Deus, algo top. A gente foi conhecendo gente top, lugar top, muito joia, muito legal. O terceiro momento foi muito interessante, e a experiência que eu quero compartilhar com os amados irmãos aqui, foi que quando a gente estava fazendo 25 anos de casados, eu e minha esposa, isso há 8 anos atrás, eu estava planejando, Deus, para onde o Senhor pode nos levar? E Deus nos deu o privilégio de ir a Cancún, né? Passar ali quase 10 dias com a amada, a Sandra, e aí desfrutar daquele local. Foi um ano planejando, economizando, lugares maravilhosos. Eu costumo dizer o seguinte, se tem um lugar parecido com o paraíso, é Cancún. Se você não foi, vá. Você não vai se arrepender. Lugar bonito, gostoso, um lugar top, gente top, maravilhoso. E eu espero que você tenha muitas experiências, também agradáveis, abençoadoras. Sabe por quê? Porque eu não tenho dúvida que você é top. Você pode repetir comigo? Você é top. Sabe o que significa top? De tanto vir, eu falei assim, eu vou preparar uma mensagem sobre esse tema. E sexta-feira, estava dormindo, Deus deu o texto e tudo que nós vamos compartilhar aqui. Mas top quer dizer totalmente obediente à palavra. Você pode repetir? Totalmente obediente à palavra. Mais uma vez? Exatamente. Então, diga para a pessoa que está ao seu lado, você é top. Glória a Deus. Meu sonho, minha oração é que você seja uma pessoa totalmente obediente à palavra. E a palavra vai transformando tua vida, tua história, tuas experiências. Isso vai marcando e você vai ficando cada vez mais apaixonado por aquele que é o Senhor de todos os amores, o Senhor Jesus. O texto está lá em Atos capítulo 4, para a gente poder ver. Capítulo 4, versos de 1 a 20. Abra, mantenha aberta. Mas para a gente entender o capítulo 4, eu preciso dizer o que estava acontecendo no capítulo 3. Atos capítulo 3
Pedro e João, servos do Senhor, estavam todo dia indo ao templo, adorar a Deus, louvar a Deus, todo dia, queridos. Não é só no domingo. Pedro e João, todo dia, ele falou, não, eu quero adorar a Deus. Eu tenho motivos, razões pelas quais eu preciso expressar minha gratidão a Deus. Todo dia, Pedro e João estavam indo ao templo. E eles iam entrando pela porta formosa. E lá, próximo, tinha um homem coxo. Ele não podia andar. Aquele homem era limitado, debilitado. E sempre estava pedindo ajuda, dinheiro, para poder sobreviver. Pedro e João já estavam acostumados com aquela cena, com aquele cenário, com aquele personagem. Isso já estava acontecendo vários e vários dias, porque Pedro e João, todos os dias, iam ao templo. Um belo dia, como de costume, Pedro e João estavam indo ao templo. Aquele coxo estava se preparando para pedir oferta. Pedro e João disse, olha, nós não temos nem ouro, nem prata, mas o que nós temos te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem de um salto se levantou, começou a ir para o primeiro lugar. Ele foi para o templo, adorar. Queridos, quem vive experiência com Deus, ele quer ir para o templo, adorar aquele Criador, transformador da nossa vida. E aí, foi isso que foi acontecendo, eles foram adorar o Senhor, ele foi glorificar o nome do Senhor, e quando ele estava lá, adorando, enquanto estava meditando, eu fiquei pensando assim, imagina se Pedro e João desse dinheiro para o coxo, ele estaria coxo até hoje. É por isso que muitas vezes Deus não ouve, não atende, mesmo a gente precisando, os pedidos que a gente faz. Muitas vezes Deus não vai dar aquilo que a gente pede e a gente até precisa, porque senão a gente vai estar numa vida coxa até o dia de hoje. O que Pedro e João deu para aquele homem foi muito mais, foi muito além do que ele imaginava, do que ele poderia sonhar. E eu não tenho dúvida que o que Deus tem para mim e para você nessa tarde vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Você está pronto? Você que é top, você está preparado para ouvir o que Deus tem? Porque, queridos, quem obedece a Deus vive experiências incríveis e marcantes. Por isso, obedeça. Daí então chegamos ao capítulo 4. Primeira verdade que a gente vai aprendendo nesse texto. Está lá no versículo 13 que diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Quando houve a cura daquele coxo, aquele que estava paralisado começou a adorar a Deus, foi para o templo. Eles ficaram admirados, o povo começou a glorificar a Deus, porque conhecia, esse não é aquele portador de deficiência física que agora está pulando, como isso é possível? Enquanto Pedro e João estavam falando, diz o versículo 1 do capítulo 4, vieram pessoas enviadas pelos sacerdotes para prender, para levá-los para a prisão, era o fim de uma tarde, e aí como não dava para talvez ter uma sessão extraordinária, colocaram Pedro e João na prisão. É incrível, amados irmãos, que no dia seguinte, aqueles dois homens, Pedro e João, são chamados à presença dos líderes religiosos, que faz uma pergunta lá no versículo 7. Aqueles líderes perguntam, com que poder ou em nome de quem fizesse isso? Aqueles líderes eram eles que deveriam estar pregando, eram eles que deveriam estar vivenciando, eram eles que deveriam estar no templo ensinando a palavra de Deus. E eles estavam perguntando, olha, com que autoridade, com que poder, e em nome de quem você tem feito essas coisas? É interessante, eu tenho aprendido que tem crente que precisa conhecer Jesus. Ele até vem na igreja, ele até é batizado, ele conhece a rotina, conhece a palavra, sabe versículos de cor, mas a palavra ainda não tem trazido efeito, mudança na sua vida. Tem crente que ainda precisa conhecer a Jesus. Tem crente que faz muito tempo que ainda não tem tido uma experiência gostosa com o Senhor Jesus, ouvindo a sua voz, sendo um bênção na vida de outras pessoas.
versículo 13, então, ele vai dizendo que quando aqueles homens viram, eles viram, queridos, com seus próprios olhos, eles estavam percebendo, e diz o texto que eram homens iletrados, eram homens incultos, mas eles reconheceram, eles perceberam, estiveram com Jesus, aleluia, porque quem tem experiência com Jesus não pode ser a mesma coisa. Quem tem experiência com Jesus não pode trilhar o mesmo caminho. Quem tem experiência com Jesus não dá para ficar segurando rancor no seu coração. Quem tem experiência com Jesus não dá para ficar murmurando da vida a vida inteira, porque Jesus transforma a nossa vida. Jesus transforma o nosso pensamento, a nossa perspectiva, a nossa visão, a nossa coragem, a nossa fé em nome de Jesus. É interessante, é incrível como que não importa o grau de conhecimento que você tem, não importa o grau de acadêmico que você tem, aqueles homens eram iletrados, eram incultos, talvez falavam errados, não tinha concordância verbal, mas eles tinham Jesus. E aqueles líderes, com formação, com experiência, começaram a perceber, esses homens andaram com Jesus. Queridos, quem é top é totalmente apaixonado por Deus. Repete comigo, quem é top é totalmente apaixonado por Deus. Você é apaixonado por Deus? Onde está a tua paixão? Aonde você demonstra, aonde você coloca a sua energia, aonde está a sua paixão? E eu lembro, e eu quero compartilhar com você algumas coisas que marcam a minha vida, que a gente vai vendo o que é paixão. Eu lembro que quando estava namorando a Sandra, ela morava lá na Abraão Juliaia, perto da padaria Dicos, a Mato Grosso, e eu morava na Rui Barbosa da cidade. Eu estava trabalhando no Banco Safra e estudava à noite, e sempre uma vez por semana eu ia lá namorar. A gente queria dar aqueles beijos santo, viu, irmão? Né? Tem que ser santo. Pode ultrapassar o sinal, não. Minha esposa disse que beijar e coçar é só começar. Então, aí a gente ficava lá conversando na porta e tal, e eu sabia que o último ônibus era meia-noite. Irmãos, várias vezes, eu estava correndo para pegar o ônibus, dobrava a esquina e ia embora, não adiantava eu correr. E são 33 minutos de lá, porque a descida, a subida demora mais, dá 2,7 km. E aí eu falava assim, voltando, cansado de um dia de estudo, de trabalho, eu falei, nunca mais eu faço isso. Semana que vem, mesma história. Mesma coisa. Você vinha dizendo, falei assim, eu acho que eu já falei isso. Não, mas dessa vez vai ser a última. Até a próxima semana. Sabe por quê, queridos? Uma pessoa apaixonada, ela vai vencendo obstáculos. Uma pessoa que é totalmente apaixonada por Deus, ela sabe que ela vai ser decepcionada por pessoas, por processos, mas ela diz assim, eu vou, porque o meu amor vai além das dificuldades que a gente pode encontrar. Quero apresentar um casal para você. Quem conhece esse casal que vai aparecer aí? Quem sabe o nome deles? Lembra? É o príncipe Harry, filho da princesa Lady Diana, que faleceu, e a Meghan. E eles casaram em maio de 2018. E a gente estava de férias, e a gente estava ouvindo no noticiário que eles estão trabalhando a seguinte situação. Ela não se adaptou a conviver com a realeza britânica. Então eles estão querendo deixar, ela já foi atriz, trabalhava com as redes sociais, e eles vão deixar a vida da realeza para voltar à vida real, vai deixar a realeza para a realidade, né? E eles estão fazendo esse processo de adaptação. Leva alguém a abrir mão de toda aquela pompa, de todo o processo de um dos países que é muito cobiçado para as pessoas irem estudar, viver, morar, criar os seus filhos lá na Inglaterra. É um amor, queridos. É um amor que faz você abrir mão de coisas que você até tem direito, para você dizer assim,
olha, te amo tanto que eu abro mão dessas coisas, porque você é mais importante. Na cidade de Roma, eu conheci um cenário que eu já tinha lido, mas nunca tinha imaginado a proporção do impacto que poderia causar na minha vida. De Roma tem o Circo Massimo. É o local que no filme, quem já assistiu o filme Ben-Hur, já vai perceber aquelas bigotas lá, aquelas carruagens, brigas, mas era o cenário, queridos, onde cristãos, pessoas como eu e você, pessoas que declaravam crer em Jesus, morriam. Mas não era uma morte simples. Era uma morte que você vai ver na próxima imagem aqui, de várias maneiras, de várias formas. Às vezes, a sua pele era tirada, você vivo. Ou talvez, os animais, como leões e tigres, eram soltos, e você vivo tentava lutar entre a vida, lutando no meio dos animais. Atrocidade. O rei Nero assistia de cabine VIP toda essa tortura, atrocidade. E eu ficava me perguntando o que leva milhares e milhares de pessoas, homens e mulheres, que construíram uma vida, que compraram, conquistaram uma família, e agora tudo estava sendo dissipado. Eles poderiam evitar todo o sofrimento se eles negassem a Jesus. E eu fiquei pensando, o que leva homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, a dizer, eu prefiro morrer, sendo comido por um animal, mas eu sou totalmente apaixonado por Jesus. Aonde está a tua paixão? O sofrimento que a vida te causa é mais forte do que o teu amor pelo Senhor Jesus. Aqueles homens ali, aqueles religiosos olharam para Pedro e João e disseram, como é possível? Eles são iletrados, incultos, mas Jesus esteve com eles. A minha oração é que você vive e descubra uma paixão tão poderosa, que vai além de qualquer circunstância, perda ou situação. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, amados irmãos, você que é totalmente apaixonado por Deus, é alguém que é obediente. Repete comigo, obediente. Versículo 19, versículo 20, vai nos ensinando, mas para a gente entender o versículo 19 e 20, observe o que diz o versículo 17. Todavia, aqueles homens, aqueles líderes, que estavam insatisfeitos com Pedro e João, disseram, para impedir que isso, o milagre do coxo, se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não fale mais com ninguém sobre esse nome, o nome de Jesus. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Você pode imaginar uma lei aqui no Brasil que diz, ó, você não pode falar mais de Jesus. Você não pode mais fazer algo que é bom. O que você vai fazer? Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou falar de Jesus. Mesmo que isso possa me levar a uma prisão. Mesmo que isso possa até causar uma certa tortura, trauma. Mas a paixão para com Jesus me leva à obediência completa e total. E aí, veja a resposta de quem vive na obediência. Versículo 19. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Verso 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e das coisas que ouvimos. Pedro e João não tinham como deixar de contar aquilo que Deus estava falando na nossa vida. Talvez já tem um tempo que a gente não deixa Deus agir na nossa vida. A gente vai ficando para trás, a gente vai esfriando, a gente vai esquecendo. Mas Deus quer acender a chama, o fogo no teu coração nessa tarde, em nome de Jesus. Olha o nível de obediência, queridos. Olha o nível de obediência desses homens. Independente de serem presos, de ficarem presos, de serem torturados e até morrerem,
a obediência a Deus tem valor. Eu lembro quando comecei a estudar esse texto, ler esse texto, eu lembro de Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 8, vai dizendo que quando Adão e Eva comeram da fruta, queridos, os seus olhos abriram. O texto diz que eles perceberam que estavam nus. E ele diz, eu tive medo, por isso eu me escondi. 3 ações. Quando Deus estava dizendo, Adão, onde você está? Djalma, onde você está? Maria, onde você está? Deus está aqui. Deus está chamando a mim e você. E talvez nós somos na mesma condição de Adão e Eva. A gente percebeu que a gente perdeu a ingenuidade, que a gente se afundou no lamaçal do pecado, e a gente teve medo, vergonha, e a gente vive escondido, para Deus não nos ver. Meu amado, minha amada, a desobediência custa caro. Viver fora da vontade de Deus tem um custo e custa caro. Mas eu lembro de uma segunda situação aqui no Velho Testamento, do Salmo 32, do rei Davi. O rei Davi, ele conquistando os lugares, os exércitos, os povos, mas chegou um determinado momento que ele decidiu ficar em casa. Ele decidiu olhar para onde não devia. Ele decidiu escolher algo errado que ele sabia que não deveria, e ele pecou. E o Salmo 32 vai dizendo que enquanto ele permanecia no pecado, os seus ossos ardiam. O texto do Salmo 32 vai dizendo que a mão do Senhor pesava dia e noite. Era uma agonia da alma. O texto do Salmo 32 vai dizendo que enquanto ele não confessou o seu pecado, ele gemia. O pecado faz isso na nossa vida, queridos. O pecado nos leva à gemessão da nossa alma. Porque a gente vai protelando, e o Salmo 32 vai dizendo, enquanto eu não confessei, eu não recebi perdão da graça de Deus. O pecado corrói a nossa alma. É mais ou menos assim. Estava ouvindo quinta-feira, uma irmã estava compartilhando, olha, se você nunca tomou café, se alguém te oferecer, você, não vai fazer falta. Você não experimentou, você não conhece, você não está dependente ou viciado do café. Agora você experimenta o café, você gosta do café, você vai tomando café, você vai dizendo, olha, não sei mais viver sem um café. Daqui a pouco alguém te oferece, por exemplo, o vinho. Mas se você não está acostumado, fala, não, obrigado. Mas aí você decide, não, eu vou experimentar. Você gosta, e você vai experimentando o vinho. É mais ou menos, quando eu estou andando aqui na cidade de Campo Grande, o que é comum, pessoas de moto ou de carro, no celular. A gente sabe que não pode, mas a gente cansa de ver, fazendo isso. É um vício digital. Vai dormir, está conectado. Você está dormindo, você lembra, não, deixa eu dar mais uma olhada. O pecado é assim, queridos, vai sorrateiramente. Ele vai dominando, pouco a pouco, passo a passo. Mas eu lembro também, que nessa luta com o pecado, para quem aprende a obedecer, é o caso de João capítulo 11, lá de Lázaro. Conhece a história de Lázaro? Meus amados, quando a gente vê João capítulo 11, Jesus chega, havia choro, havia pranto, havia um perdido, a pessoa que eles amavam, que era Lázaro. E a gente ouviu de manhã, Maria dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu quero dizer para você que talvez os seus sonhos tenham morrido. Jesus ressuscita para a glória do nome dele. Lázaro estava lá, e Jesus disse assim, Lázaro, vem para fora. E eu creio, queridos, que Deus precisou dizer Lázaro, porque se ele não cita o nome de Lázaro, outros mortos viriam para o encontro daquele que é todo poderoso. Deus falou, olha, tire a pedra cabe a você, a mim. Mas o poder da ressurreição é somente dele. E quando ele veio para fora, Jesus disse, olha, tirai as atas que o prende e deixam.
Sabe, amados, quando a gente quer obedecer a homens, significa que eu vou estar totalmente preso a coisas, pessoas, circunstâncias. Mas quando eu começo a aprender a viver em obediência a Deus, eu começo a entender e aprender que quem tem a última palavra é Deus. E Ele muda. O seu chefe pode dizer: aqui nunca vai ter um culto. Aqui nunca vai ter um pequeno grupo. Deus diz assim: a partir de agora vai começar uma nova história. Deus sempre tem a palavra final para as nossas vidas. Quem é top é totalmente apaixonado por Deus. Quem é top obedece a Deus. Terceira coisa que eu vou aprendendo nesse texto, versos 29 e 31, é interessante que a gente vai aprendendo quem é top é totalmente obediente à palavra. Repete comigo: quem é top é totalmente obediente à palavra de Deus. E é interessante que quando eu começo a olhar para Atos aqui, o versículo 29 vai dizendo que agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Aquelas pessoas estavam ávidas, ansiosas, anelando, desejando ter autoridade, capacitação dos céus para falar a palavra de Deus. E é isso que aquelas pessoas queriam. Senhor, concede agora. Isso foi logo depois da ameaça. Versículo 21 está lá. Depois, ameaçando-os mais ainda, os saltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então ele diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos. Você é servo. Quem é servo precisa servir. Você é serva, precisa servir. Teus servos que anunciem com toda intrepidez, todo tipo. Queridos, vai ter sábio, entendido, formado, catedrático que vai fazer pergunta e você vai dar a resposta. Porque Deus vai capacitar, vai habilitar. A palavra de Deus abre entendimento. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Vai libertar você, talvez do vício que você está administrando na sua vida há muitos anos. Vai te dar entendimento para você ter força em Cristo Jesus de dizer: sobre o nome poderoso de Jesus, eu quero me posicionar nessa tarde. É interessante que a palavra de Deus dá escolhas. Se você for lá para Deuteronômio capítulo 11, quando Deus está dando a nação de Israel, que vai entrar na terra prometida, é o capítulo que fala das bênçãos e da maldição. E Deus diz assim: eu coloco diante de vocês hoje a bênção e a maldição. E eu aconselho vocês a escolherem a bênção. A palavra de Deus te dá escolha. A palavra de Deus, ela tem o P, não é de proibição para você não fazer coisas. O P é de proteção, para você não se arrebentar nas escolhas erradas que eu e você fazemos. Quando Deus está dizendo, existe bênção, existe maldição. Quando a gente anda debaixo da bênção de Deus, a gente vai percebendo que a obediência, ela me dá a escolha de dizer: Senhor, eu quero te amar cada vez mais. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A oração que o povo estava fazendo foi atendida por Deus. A oração, o anelo no coração, no versículo 31, é que Deus derramou sobre eles, o Espírito Santo de Deus veio, e eles começaram a falar com ousadia, com autoridade, com intrepidez, com graça. Você é top? Você quer ser top? O que te impede? O que está te acorrentando, te aprisionando a você
se posicionar nessa tarde. Quem é top é totalmente apaixonado por Deus. Quem é top, obedece a Deus. Quem é top, vive a palavra de Deus. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem mostrado essa palavra ao nosso coração nessa tarde. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é top. O Senhor é totalmente obediente ao Pai Celestial. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é totalmente invencível. A morte não te deteve, o inimigo não te impediu, o nosso pecado não impede do Senhor nos transformar e mudar a nossa história. Espírito Santo de Deus, há vidas preciosas, amadas pelo Senhor nessa tarde, que estão aqui, lutando na alma, na mente, no coração, lutas que só elas, talvez o marido, a esposa, o melhor amigo, talvez ninguém, porque ela está só nessa cidade. Talvez pessoas, paizinho querido, que estão afastadas, e o diabo vai jogando no seu rosto, que ela não tem condições, que ela já tentou tantas vezes. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, é o Senhor que tem a última palavra, que seja nessa tarde em que a gente entende e encontra a libertação em Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, que a gente por completo, a gente seja totalmente apaixonado pelo Senhor, ao ponto de não ver dificuldade, lutas, perdas, problemas com processos ou pessoas, mas que a gente seja cada vez mais apaixonado pelo Senhor e dizer: o Senhor é o amor de todos os meus amores, é o Senhor por quem, se eu tiver que sofrer, eu sofrerei, porque a minha fidelidade ao Senhor está acima de qualquer coisa. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a obedecer. Obedecer quando a gente entende a tua vontade, mas obedecer mesmo quando a gente não entende porquê, mas a gente sabe que o Senhor está dizendo: é por aqui, é por aqui. Espírito Santo de Deus, a tua palavra faz diferença. Nos ajuda a nos encontrar cada dia, cada manhã com a tua palavra. A tua palavra molda o nosso coração. A tua palavra vai exalando o bom perfume de Cristo Jesus. A tua palavra traz o céu aqui na terra no nosso coração. A tua palavra vai mudando a nossa perspectiva de ver, de enxergar, de perdoar, de tentar e continuar tentando a cada dia. Espírito Santo de Deus, molda o nosso coração, molda o nosso padrão, molda os nossos valores, as nossas prioridades com a tua palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, há esperança porque o Senhor reina soberanamente, e é por isso que eu oro agradecido no nome mais lindo, o doce nome de Jesus. Amém, amém, amém.